convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Nós estaremos lendo dois versículos, o 34 e o 35, dando continuidade às ministrações que estamos trazendo aos irmãos nos dias de ceia do Senhor. Então, Evangelho de João, capítulo 13, de 34 a 35. Diz assim a palavra de Deus: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Nós temos ministrado aos irmãos nos dias de ceia sobre o amor cristão, as bênçãos que recebemos do Senhor através da ceia. E falando sobre o amor, nós vimos até aqui que Jesus tem transmitiu alguns princípios baseados nesse amor ágape, o amor profundo, o amor das Escrituras, e principalmente nesta frase, quando Jesus afirma: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós vimos já em ceias anteriores que o amor como princípio no Novo Testamento, ele é maior do que qualquer empreendimento social e sacrificial. E olhamos ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3, quando Paulo está falando: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Devemos saber que as obras feitas em amor, elas se tornam uma evidência de uma vida cheia de fé e de uma vida de total entrega ao Senhor. O apóstolo Tiago, quando está escrevendo a sua carta, ele deixa algo muito claro. Ele fala assim: se a fé não tiver obras, por si mesmo está morta. E o que Tiago estava querendo dizer com isso? Estava querendo dizer exatamente que o amor cristão, ele automaticamente vai nos levar a ter uma fé viva, uma fé que produz, uma fé que pratique boas obras. Dentro desse mesmo conceito, nós vimos também no Salmo 37, que há alguns benefícios na vida daquele que realmente coloca esse princípio em prática. Ali no versículo 19 deste salmo, Davi fala o seguinte: não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome se fartarão, fazendo uma referência, ou trazendo aqui de fato um benefício a essas pessoas que fazem boas obras, ou que praticam as boas obras debaixo do amor cristão. Um outro benefício também que é citado no mesmo salmo, é que os passos dessa pessoa são firmados por Deus, e ele não vai cair. O seu coração será também cheio de alegria naquele caminho que ele se conduz. Aí no versículo 23 e 24 desse mesmo salmo, Davi fala: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. E ainda, naquele salmo, um terceiro benefício. Tudo isso nós estamos fazendo a título de recordação da última mensagem no dia de ceia anterior, que o terceiro benefício é que durante toda a vida deste homem, ele será amparado pelo Senhor, e esse amparo também é extensivo à sua descendência. É isso que Davi quer dizer quando ele fala: fui moço e agora sou velho, jamais vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja,
Deus sabe cuidar, ou Deus vai cuidar daqueles irmãos que, debaixo do amor de Deus, sendo conduzido à prática de boas obras, olhando para o necessitado, olhando para a pessoa carente, que de fato, essa pessoa que assim faz, ela é abençoada pelo Senhor. Certa vez Davi disse assim: eu sou um pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, Tu és o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Ou seja, isso vimos na última ceia, recordando alguns princípios aqui, rapidamente, para colocarmos alguma coisa nova hoje para os irmãos. O segundo princípio relacionado com o amor, que também aparece nessa carta de Paulo, no capítulo 13 aos Coríntios, é o seguinte, que o amor tem virtudes incomparáveis. Veja o que Paulo fala: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, este texto, e principalmente esse parágrafo desse capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, nós não poderíamos passar por cima. Eu vou me deter algum tempo aqui, talvez, nesta ceia, na ceia que vem, para que a gente possa detalhar essas virtudes impressionantes daquela pessoa que vive no amor de Deus, que pratica o amor. E eu quero mostrar algumas virtudes desse amor verdadeiro. Primeiramente, a palavra de Deus fala aqui que o amor é paciente. Esse termo paciente, ela vem de um termo, ou de um verbo grego, o verbo makrotunel, que é composto de duas palavras. A palavra makros, que significa longe, e tumos, que significa raiva, ira. Em outras palavras, essa palavra grega significa afastar-se antes de ser envolvido pela ira. Eu poderia dizer que o oposto disso é aquele temperamento curto, aquele temperamento descontrolado, que muitas vezes nós observamos até mesmo na nossa vida, ou nas vidas de pessoas que muitas vezes se exasperam quando surge alguma dificuldade, algum problema mais sério, algum atrito, alguma coisa assim. Posso dizer ainda que makrotunel, essa palavra grega, tem o significado ainda de ser paciente com as pessoas, muito mais do que ser paciente com situações de pressão. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui, que o amor não se irrita com as pessoas facilmente, não perde a têmpera, ainda que numa discussão acalorada. Esse amor, quando ele é de Deus, ele vai nos levar a ser pacientes, e mesmo diante dessas situações, podemos assim dizer, de alta contrariedade. Muitas vezes somos envolvidos por situações assim, e a paciência, esse amor paciente é aquele amor que nos leva a manter controle, para não ofender os irmãos, não machucar pessoas. Paulo fala assim aqui também que o amor é bondoso. Essa é uma outra característica do amor, a bondade. E a palavra grega para bondade aqui, ela é a palavra krestomai, que é usada apenas nesta passagem do Novo Testamento. Os radicais dessa palavra foram usados ainda, pelo menos em duas outras passagens do Novo Testamento, que é a palavra Crestos, que é uma minuta dessa palavra, e significa bom, gentil, benevolente, benigno, ativamente benéfico, além de sofrer, mesmo sofrendo ingratidão. E essa palavra, ela mostra a própria bondade, isto é, ser gentil, bom, benévolo, mesmo que nós estejamos sendo atingidos por atos de ingratidão. Muitas vezes é comum nós sofrermos a ingratidão. Eu sempre falo, às vezes comento com as pessoas mais chegadas,
que são duas coisas difíceis para um líder cristão suportar e entender: é a traição e a ingratidão. Eu acho que a ingratidão, ela faz com que nós venhamos a sofrer mais do que a própria traição. A traição, às vezes a gente espera de alguém um ato de traição, mas a ingratidão, depois que você fez tanto por uma pessoa, que você aconchegou, que você abençoou, que você carregou nos braços, aí essa pessoa vem com um ato de ingratidão e nos ofende, nos machuca. Eu sei que você, como líder, já viveu uma situação dessa, já viveu algo semelhante. Mas quando temos o amor de Deus, o amor bondade no nosso coração, isso não vai de forma alguma nos atingir. Por quê? Porque este amor faz com que nós tenhamos atos de bondade, mesmo diante de traição, mesmo diante da ingratidão, que são coisas terríveis, muitas vezes, de nós suportarmos. Depois Paulo fala assim: o amor não é invejoso. Uma outra palavra interessante aqui, essa palavra ela vem do termo grego zelú, e é um substantivo, e essa palavra ela é usada no Novo Testamento tanto no sentido de bom, como no sentido de mal. No sentido bom, é aquele zelo, é aquele ardor que nós temos pelas coisas de Deus, pela vida cristã. Por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1, nós temos essa palavra, quando Paulo está dizendo assim: procurai com zelo os melhores dons, ou seja, desejem com zelo as coisas do Espírito, as melhores coisas do Espírito. E se nós olharmos para isso, nós vamos ver que de uma certa forma isso é aplicado num sentido bom. Fala assim: eu tenho zelo pela obra de Deus, eu tenho ciúme por aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Porém, de uma certa maneira, essa palavra zelu também tem a ver com aquela inveja facciosa, com aquela inveja que muitas vezes as pessoas desenvolvem dentro de si, que é um sentimento ruim para com as outras pessoas, com o relacionamento. Por exemplo, Tiago 4, 14, 15 e 16 fala assim: mas se tendes amarga inveja, aqui a palavra é zelu também. Se lá em 1 Coríntios 14, 1, zelu, aqui é a mesma palavra, mas ela é aplicada aqui num sentido diferente. Se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica. Olha que coisa impressionante. Aí, Tiago fala: porque onde há inveja, zelos, né? Novamente a palavra aqui, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra de perversidade. Ou seja, a fonte da inveja, de acordo com Tiago e de acordo também com textos do próprio Paulo, a fonte da inveja é aquela natureza antiga, aquela natureza carnal, que de uma certa maneira ela precisa ter sido extirpada daqueles que vivem para Cristo, daqueles que passaram pela cruz, daqueles que foram transformados. Nós não podemos mais ter esse tipo de sentimento nos nossos corações. Paulo, falando aos Gálatas, ele fala algo interessante, de frutos da carne. Ele fala de idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, pelejas, dissensões, heresias. E ele fala também invejas, homicídios, bebedices. Veja que dentro dessa gama de palavras negativas, de palavras da carne, ou de coisas que se referem à carne, também aparece aí a palavra zelu, que tem a ver com essa inveja perigosa, inveja perniciosa. Irmãos, o que seria esse tipo de inveja, esse tipo de ciúme? Esse tipo de ciúme e de inveja é aquele que se alegra com o sofrimento alheio. Muitas vezes uma pessoa está sofrendo e você parece que bate palma para que ela sofra mesmo. E também pode ser assim,
esse invejoso sofre quando o outro está alegre. Ou ele se alegra quando o outro está triste, mas sofre quando o outro está alegre, porque ele quer exatamente que aconteça o inverso. É uma situação contrária do que nós poderíamos dizer daquilo que ensina a palavra de Deus. É interessante o que Paulo fala em Coríntios 12, 26. De maneira que se um membro padece, todos padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. O invejoso, ele tem esse sentimento ao contrário. Entenderam? Ele não padece quando alguém está padecendo, ele se alegra quando alguém está padecendo. E se alguém é honrado, ele fica triste, ele não se regozija. Ou seja, aquele sentimento contrário, porque é um sentimento que vem do diabo, que vem das obras da carne, que vem da nossa vida lá antes de conhecermos a Jesus. E a última coisa que eu quero colocar nessa noite é que o amor não se vangloria. Temos aqui uma palavra interessante. É um verbo grego que significa mostrar-se a si mesmo um leviano e um fanfarrão. É um tipo de comportamento que continuamente diz o seguinte: eu consegui, eu tenho isso, eu fiz, eu sou capaz. Normalmente, nesse tipo de pessoas, a palavra eu, ela é muito usada e carrega esse tipo de sentimento de superioridade. Como cristãos, muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Às vezes, num sentimento de orgulho, eu digo assim: eu fiz para o Senhor, eu tenho orado muito, eu tenho gastado muito tempo lendo a Bíblia, eu sei disso, eu sei daquilo na Bíblia, eu conheço mais a Bíblia do que qualquer crente, eu conheço mais a Bíblia até do que o pastor. Essas atitudes, elas significam que eu desejo me aparecer mais digno do que outros irmãos, do que outras pessoas, e provavelmente eu considero os outros como não possuindo a mesma capacidade que eu tenho para fazer as coisas, ou até mesmo, entre aspas, realizar a obra de Deus. Irmãos, quando nós amamos de fato, nós não vamos nos vangloriar. Nós reconhecemos que não há nada em nós para nos fazermos diferentes de qualquer outro irmão da nossa comunidade, ou até mesmo que as pessoas com as quais nós nos relacionamos. O apóstolo Paulo, falando desse tipo de sentimento, ele fala assim aos coríntios: porque quem te faz diferente? E que tens tu que eu não tenha recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Como se não o houveras recebido? Ou seja, o que Paulo está querendo dizer: tudo que temos nos foi dado por Deus, e nada do que temos dado por Deus foi porque nós merecíamos. Se você tem um dom para cantar, é porque Deus achou graça e te deu esse dom. Deus te deu misericórdia através desse dom. Nada que temos nós merecemos, principalmente na questão espiritual. Tudo vem pela graça de Deus. Eu falo que se não for a graça de Deus, se não for a misericórdia de Deus, nós estaríamos, numa linguagem bem popular aí, lascados, né? É isso que lá no livro de Jeremias fala, na Lamentações, Jeremias fala, que nós, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Se nós não tivéssemos a misericórdia do Senhor, nós teríamos sido consumidos ou seríamos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Então, que nós possamos realmente nos gloriar, não naquilo que somos, mas nos gloriar no Senhor, né? E Paulo fala isso no 1 Coríntios 1:31. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite, mas que possamos aprender com essas virtudes que vimos até aqui, que o verdadeiro amor, ele está, de uma certa maneira, isento desses sentimentos
normalmente humanos, danosos na nossa vida, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, que possamos aprender e quando nós amamos de fato, nós iremos desenvolver em nossos corações sentimentos de um amor puro, verdadeiro, não invejoso, que não se vangloria, que não faz coisas que venham prejudicar os nossos irmãos. Assim deve ser o nosso coração, assim deve ser a nossa vida diante do Senhor. Feche os seus olhos nesse momento. Daqui a alguns instantes estaremos participando da mesa do Senhor. Hoje é dia de estarmos reconciliando com o Senhor. É dia de colocarmos no altar do Senhor as nossas vidas. Se há alguma coisa que nós temos feito que tem desagradado ao Senhor, é momento de perdão. Nós não podemos participar da ceia do Senhor de maneira indigna, mas confessando as nossas faltas, reconciliando com Deus, reconciliando com os nossos irmãos, que você se coloque agora diante do Senhor, que a sua vida, nesse momento, possa ser olhada por Jesus, e que Ele esteja tirando da sua vida tudo aquilo que tem desagradado a Deus, para que você possa participar da mesa do Senhor, com o verdadeiro sentimento que esse ato exige dos nossos corações. Nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te louvar e te agradecer. Queremos pedir, Pai, que a unção do Teu Espírito esteja sendo derramada agora nos nossos corações. O Senhor esteja nos quebrando, nos moendo. Ó Deus, arrancando de nós todo e qualquer sentimento. Ó Deus, que provoque divisão, facção. Ó Deus, muitas vezes maus tratos em relação aos nossos irmãos, em relação àquelas pessoas com as quais nós convivemos. Deus, sara as nossas feridas nessa noite. Deus, sara os nossos relacionamentos. Principalmente, ó Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Pai, que a partir de hoje, a partir de agora, ó Deus, o nosso relacionamento seja renovado. As nossas vidas possam ter um novo sentido na Tua presença. Se há algum irmão aqui nesta noite, Pai, em litígio contra outro irmão, contra uma outra pessoa, que o Senhor esteja visitando esta vida agora. Ó Deus, arrancando, Pai, esse sentimento de amargura, de tristeza desse coração. Ó Deus, alegra os nossos corações nesta noite, que ao participarmos, Pai, da mesa do Senhor, ao participarmos da ceia do Senhor, nós possamos estar desimpedidos de qualquer sentimento, Pai, que possa fazer com que a mesa do Senhor se torne um ato indigno para as nossas vidas nessa noite. Abençoa-nos, ó Deus. Traga a Tua vitória aos nossos corações nesta noite, Pai. Nós oramos e nós nos colocamos diante de Ti e vamos agora, Pai, participarmos desta ordenança perfeita, gloriosa, que o Senhor instituiu para a Sua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós convidamos os irmãos para participarem da mesa do Senhor. Temos aqui os nomes de alguns irmãos que são diáconos da igreja, que vão nos auxiliar. O irmão Maurílio, José Bravo, Antônio Carlos, Benedito Morasco, Valentim, Carlos Alberto Paiva, o Belonce e o Eduardo. Então esses diáconos vêm para a frente, estaremos usando esses irmãos no auxílio da distribuição da ceia do Senhor nesta noite. A palavra de Deus, irmãos, ela fala ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esse é o texto básico da instituição da ceia do Senhor. A palavra de Deus fala ali o seguinte: versículo 20, capítulo 11, versículo 20, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque se, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague, não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Certamente não vos louvo.
a igreja ali da cidade de Corinto estava praticando este ato de maneira vil, de uma maneira não recomendada, e Paulo está instruindo a igreja como aqueles irmãos deveriam participar da ceia do Senhor. E no versículo seguinte ele fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, fazei isto em memória de mim. Depois também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então aqui há uma instrução de como a ceia do Senhor deve ser praticada de uma maneira correta. Se você for participar, você que é membro dessa igreja ou membro de uma outra igreja evangélica, que está em perfeita comunhão com a sua igreja, com o seu pastor, você também pode participar conosco. Você pode ficar de pé, e na medida em que os diáconos forem correndo aí os bancos e você tomar o pão, você pode se assentar se você quiser. Oh Deus, aleluia, Pai. Aquele que vive, exaltamos aquele que é Senhor, oramos o Rei dos Reis, Jesus. Majestoso e glorificado, poderoso, amado é, Santo, Santo, eternamente, Se alguém não receber o pão, pode se manifestar. A palavra de Deus ali no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19
é o próprio Senhor que está instituindo a sua ceia. E a palavra de Deus diz assim: e tendo tomado o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos. Da mesma forma, fique de pé. E ao receber o cálice, você pode se assentar. No mesmo texto, a palavra de Deus diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de muitos. Bebamos.
nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te louvar e te agradecer por esse momento tão precioso, estarmos aqui na tua presença, participando desta cerimônia ordenada pelo Senhor à sua igreja. E lembramos aqui, Pai, quão difícil foi para o Senhor entregar o seu único filho para morrer em nosso lugar, derramar o seu sangue, ter o seu corpo dilacerado, para que nós pudéssemos receber vida. E nós queremos nesta noite te ser gratos por esse amor tão precioso, tão grande. O Deus que fez com que Jesus entregasse a sua vida por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos, Pai, a partir, ó Deus, do exercício deste amor, partindo do Pai, ó Deus, temos uma vida transformada, temos uma vida nova na tua presença. Restaura-nos, ó Deus, na tua presença nesta noite. Se há alguém aqui nesta noite, Pai, precisando de uma restauração, ó Deus, toca nesse coração, refaz de novo, quebra toda e qualquer barreira, para que nós possamos olhar para a cruz e sabendo que da cruz emana vida, emana salvação. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Durante o textinho, aqueles irmãos que vieram preparados para entregar os seus discos, as suas ofertas, vão ter a oportunidade agora. Também as primícias, se você trouxe aí a sua primícia e ainda não trouxe aqui à frente, esse é o momento que você vai estar tendo para fazer isso. Te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu.
obrigado, Pai. Do que aconteceu nessa noite, pela tua presença, queremos, Deus, oferecer ao Senhor os dízimos que foram depositados nesse altar. Que as bênçãos do Senhor, Pai, caia sobre o teu povo. Te agradecemos, Pai, pela tua presença nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi falada aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Lívia, nós estaremos nesse momento, então, com a palavra com a Lívia, Carol, né? Elas vão estar. Lembrando, irmãos, que o pastor Luiz está de férias e o pastor Marquinhos teve que faltar porque hoje ele estava de plantão. Tá? Acho que o plantão dele ia terminar, acho que 8 horas. Por isso que eles não estão presentes aqui nessa noite. Graças a paz, irmãos. Eu e a Carol, nós estamos aqui hoje porque nós vamos entregar os certificados daqueles irmãos que fizeram a leitura anual da Bíblia. Esse é um projeto que foi desenvolvido pela Jubav, mas nós abrimos para toda a igreja. Os irmãos que quisessem estar conosco fazendo essa leitura seriam muito bem-vindos. Então, nós vamos fazer essa entrega agora. Alguns irmãos não estão no culto hoje, então posteriormente nós vamos entregar. E também fica o convite para você. Nesse próximo ano que nós estamos iniciando, 2022, nós faremos novamente esse desafio de ler a Bíblia durante um ano. Você entra em um grupo, a Carol vai enviar diariamente para você quais são os capítulos, qual livro você vai ter que ler. E nós vamos juntos, ajudando uns aos outros. Nós sabemos que é muito importante a gente fazer essa leitura, a gente ter esse panorama completo da Bíblia e juntos nos ajudando a gente consegue. Então nós queremos desafiar você a vir conosco. Se você não está em nenhum grupo da igreja e quiser fazer parte, você pode procurar a Carol no final do culto, que ela vai te explicar como você faz para entrar conosco, ok? Gostaria de chamar os irmãos então aqui na frente. Mateus Manchini. Tá aí Mateus Manchini? Acho que não. Dona Isaldira Ferreira Batista. Pastor José Antônio Correia. Vem aqui, pastor, para a gente tirar uma foto. Eu não li, eu ouvi a Bíblia toda, tá, irmãos? Juliana Alves de Oliveira. Silvia Aparecida Valheiro. Irmã Palmira Gale. Fabiana. Sandra Bárbara Camilo Correia. E se tiver algum irmão que concluiu e não usou a Carol, pode só levantar a mão que a gente chama aqui pra frente. Vem aqui então. Elisângela. Cadê o Miro? Cadê o Miro? Calma, Cadê o Miro? calma. Amém. E já começamos já. Isso, já começamos no próximo ano. Para este ano, né? Então, Jana, você consegue tirar uma foto aí? Vamos dar um sorriso lá para a Jana, vamos tirar uma foto, mostrando o certificado. E quem sabe ano que vem você pode estar aqui conosco recebendo o certificado. Muitos começaram, né? Amém. Deus abençoe. Parabéns a todos. Cadê a canetinha? Tá botando a assinatura para você assinar. Amém. Então, se você gostaria de fazer parte conosco desse desafio, se você quer fazer a leitura da Bíblia em um ano, procure a Carol, procure a mim, que nós vamos juntos nesse desafio. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Está aí o desafio para ler a Bíblia. Eu já li muitas vezes a Bíblia, não sei em quantas. Mas esse ano eu quis ouvir a Bíblia. Eu já ouvi a Bíblia 2 vezes. Ouvi há 2 anos atrás e nesse ano novamente. E a cada período eu gosto de ouvir para que aquelas histórias bíblicas antigas, elas voltem para a nossa mente e assim renovando a nossa vida. É muito precioso, irmãos, ler a palavra de Deus.
Eu desafio você a fazer isso. Sabe, eu muitas vezes já fiz e creio que se você fizer, você vai se sentir muito bem. Porque às vezes você fica muito habituado com aquelas mensagens que você ouve, aqueles textos que a gente ouve os pregadores lendo e nos cultos, mas você não tem uma ideia, um panorama completo da palavra de Deus. Você só vai ter esse panorama completo quando você fizer a leitura completa da Bíblia. Parabéns, Lívia, Carol, por esse incentivo que vocês estão dando para os irmãos lerem a palavra de Deus. Nós vamos orar. Você que fez essa leitura, eu acho que a gente precisa fazer uma oração de agradecimento a Deus pela sua vida. Eu vou convidar a Silze para que faça essa oração e na sequência estaremos encerrando o nosso culto dessa noite. Então você que leu a Bíblia, fique de pé mais uma vez e receba essa oração em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos? Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, primeiramente por sermos teus filhos. Como é bom, Senhor amado, saber que neste mundo tão pecaminoso, o Senhor olhou e projetou, ó Deus, algo para voltar à comunhão contigo, Deus. E eu te louvo e te agradeço, Senhor amado, pela tua igreja, que tem conduzido o povo a ser sensível à voz do teu Espírito. Amém, Deus. Santo de Israel, muitas vezes nós achamos que não temos fé. E a tua palavra, ela orienta. Onde está a fé? Na própria palavra. Então, Deus, nesta noite nós te pedimos fome e sede da tua palavra para o teu povo. Porque pela fé, pela tua palavra, nós acrescentamos fé no nosso coração. É assim que a tua palavra ensina. Amém. E eu te louvo e te exalto, Senhor amado, por esses irmãos que tiveram este ano este compromisso com o Senhor. E te peço, ó Deus, que outros sejam levantados nesta mesma visão. Porque o que fortalece a nós, como cristãos, é a tua palavra. Então dá-nos sede e fome da tua palavra, para alicerçados na tua palavra, seguimos firme na caminhada da fé, concluindo a carreira, mas mantendo a fé viva dentro do nosso coração. Amém, Deus. Guarda-nos, ó Deus, e livra-nos, ó Pai, porque a nossa confiança é somente no Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Ó Deus. Amém. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa semana para você e para a sua família.